Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Se você conhece São Paulo, se você mora em São Paulo, se você é de São Paulo, provavelmente você já ouviu falar no incêndio do edifício Joelma. Mas se você não conhece este caso, vai achar muito interessante conhecer. E caso já conheça, vai ser importante relembrar. Então, bora pro vídeo. You should see me in a crowd. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E como eu disse no começo do vídeo, hoje eu vim trazer o incêndio Joelma, que aconteceu nos anos 70. E esse incêndio, ele marcou muito a vida da minha família. E meu pai trabalhava na região do centro naquela época. Quando eu nasci, ele trabalhava ainda lá. E nesse dia ele estava trabalhando e chamaram ele para ver o tal incêndio. Então ele viu tudo o que aconteceu, ele viu de longe. E ele me contava que ele tinha pesadelos. Durante muitos anos na vida dele, ele teve pesadelos porque ele viu as coisas que aconteceram. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer do vídeo. E não sei se você conhece, mas o incêndio do edifício Joelma foi uma das maiores tragédias na história de São Paulo. Ocorreu em 1º de fevereiro de 1974, quando um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar provocou um incêndio que alastrou rapidamente pelos demais pavimentos do prédio, que tinha 25 andares e abrigava o Banco Trefisul. O fogo durou cerca de 4 horas e causou a morte de 187 pessoas, deixou mais de 300 feridos. Muitas vítimas não conseguiram escapar pelas escadas e foram bloqueadas pela fumaça ou pelos elevadores, que pararam de funcionar. Algumas pessoas se atiraram pelas janelas, outras se refugiaram nos banheiros ou nos terraços, esperando pelo resgate dos bombeiros. Os bombeiros também enfrentaram muitas dificuldades para combater as chamas e salvar os sobreviventes. O incêndio do Joelma foi um marco na história da segurança predial e da prevenção de incêndios no Brasil, pois revelou a falta de equipamentos e normas adequadas para evitar e enfrentar esse tipo de situação. Além disso, o edifício ficou famoso por supostos casos sobrenaturais, vamos falar um pouquinho deles também, como vozes, gritos e aparições de fantasmas que seriam as almas das vítimas do incêndio ou de outras tragédias que teriam ocorrido no local antes da construção do prédio. Então, muitas coisas aconteceram naquele prédio antes da construção e há rumores de que aquela região ali seja amaldiçoado. Houve julgamento e uma responsabilização pelos danos causados pelo incêndio do edifício Joelma. Segundo a Wikipédia, o resultado do julgamento foi divulgado a 30 de abril de 1975. Kirill Petrov, gerente administrativo da Trefisul, foi condenado a 3 anos de prisão por homicídio culposo e lesões corporais. Ele foi acusado de negligenciar a segurança do prédio e de não providenciar a evacuação dos funcionários. Gente, 3 anos por 187 mortes não foi nada, né? Não houve uma punição. Outros 2 réus foi José Carlos de Oliveira e José Carlos de Souza, os diretores da empresa Termoclima, que instalou o aparelho de ar-condicionado que originou o incêndio, foram absolvidos por falta de prova. Então podemos ver que nem sequer houve justiça pelos mortos e pelos feridos, porque 3 anos, gente, chega a ser ridículo essa pena. Além disso, as famílias das vítimas receberam as indenizações do Banco Trefisul e da empresa Termoclima e foram responsabilizados civilmente pelo incêndio. O valor das indenizações variou de acordo com o grau de parentesco e a renda das vítimas. Segundo o site O Povo, as indenizações chegaram a 300 salários mínimos para cada família.
E teve uma ampla cobertura da imprensa na época. A cobertura da imprensa sobre o incêndio do edifício Gelmo foi intensa e dramática, mostrando as cenas de horrores e desespero das vítimas e dos bombeiros que tentavam salvá-las a todo custo, e estava cada vez mais difícil. Os principais veículos de comunicação do país, como a TV Globo, o jornal O Globo e a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, entre outros, acompanharam o desenrolar da tragédia e divulgaram as informações sobre as causas, as consequências e os responsáveis pelo incêndio. Bom, gente, como eu disse no começo do vídeo, meu pai viu e as pessoas se atirando lá de cima para poder escapar do incêndio era uma das cenas que ele mais guardava e que ele mais falava para mim, que tinha pesadelos com essas cenas, porque ele viu os homens se atirando de lá de cima e viu como eles, né, vieram a óbito ali embaixo. Então foi uma cena pavorosa, foi algo pavoroso que entrou para a história não só de São Paulo, mas também do Brasil, né? E a mídia cobriu isso amplamente e eu imagino que o Brasil deve ter parado. Eu não era nascida naquela época, eu nasci 10 anos depois desse ocorrido, então quem é nascido naquela época, conta aqui nos comentários como foi viver aquele dia, se você esteve por perto, de repente você conhecer meu pai. Manhã do dia 1º de fevereiro de 1974. Quase 1000 pessoas trabalhavam no edifício Joelma, no centro de São Paulo. O incêndio, que começou às 8h50 da manhã, no 12º andar, se alastrou rapidamente. Alguns funcionários conseguiram deixar o prédio, mas muitos ficaram presos em andares mais altos. Tomadas pelo desespero, 40 pessoas se atiraram do edifício. De um homem que se jogou do último andar do prédio, registrado pelo cinegrafista Reinaldo Cabrera, da TV Globo, que chocou o público e se tornou um símbolo da tragédia. Provavelmente foi esse que meu pai tenha visto e tenha ficado traumatizado. A reportagem do jornalista Caco Barcelos, da TV Globo, que entrou no edifício após o incêndio e mostrou a situação dos corpos carbonizados e das salas destruídas pelo fogo. A entrevista do jornalista Boris Kazoy, da Folha de São Paulo, como gerente administrativo da Trefisul, Kirill Petrov, que foi condenado por homicídio culposo e lesões corporais. Petrov negou a sua culpa e disse que não havia como prever o incêndio. Realmente não há como prever, mas você tem que ter meios, né, de sobrevivência, né, de escapar, enfim, foi uma sucessão de erros. A matéria do jornal Estado de São Paulo, que revelou que o edifício Joelma havia sido construído sobre um terreno onde antes funcionava uma fábrica de produtos químicos, que também pegou fogo em 1941, matando 16 pessoas. A reportagem levantou a hipótese de que o local fosse amaldiçoado ou assombrado. Diz nos comentários se você acredita nessa hipótese. Eu ainda acredito no erro humano, né, em questão à segurança, mas também pode ter essa hipótese. A cobertura da imprensa também tirou do anonimato muitas das vítimas do incêndio e pessoas envolvidas diretamente nas operações para seu salvamento. Diversos veículos de comunicação reproduziram seus relatos e histórias da tragédia que, reunidos, ajudaram a reconstruir os momentos dramáticos do incêndio. O incêndio do edifício foi uma tragédia que marcou profundamente a cidade de São Paulo e até hoje as pessoas se lembram disso. É difícil medir o impacto exato que esse evento teve no comportamento dos paulistanos. Naquele dia deve ter mudado muita coisa, mas é possível apontar algumas mudanças que ocorreram após o incêndio, como, por exemplo, uma maior conscientização sobre a importância da segurança predial e da prevenção de incêndios. Gente, é extremamente a importância de prevenção de incêndios, que as pessoas também tinham esquecido, né? Nós vimos também um incêndio da Boate Kiss, né? E todos esses incêndios expõem a fragilidade, a falta de normas, né, para evitar esse incêndio. Então, após o incêndio, houve uma revisão das leis e dos códigos de segurança
exigindo que os edifícios tivessem escadas de emergências, hidrantes, extintores, sprinklers, alarmes, saídas de emergências, helipontos e outros equipamentos de proteção. Além disso, os bombeiros passaram a ter mais recursos e treinamento para lidar com incêndios de grandes proporções. Uma maior solidariedade e compaixão entre as pessoas. O incêndio Joelma mobilizou a sociedade paulistana, que se sensibilizou com o sofrimento das vítimas, né, e dos familiares. Muitas pessoas que se voluntariaram para ajudar nos resgate e na identificação dos corpos, né? E também houve uma ampla campanha de doação de sangue na época. Também doaram alimentos, roupas e dinheiro para os sobreviventes. Além disso, muitas pessoas se uniram em orações e homenagens aos mortos e feridos. E uma maior curiosidade e fascínio pelo sobrenatural, o incêndio do Joelma também despertou o interesse das pessoas por fenômenos paranormais e espirituais. Muitas histórias sobre vozes, gritos e aparições, assombrações no edifício circularam pela imprensa o tempo todo, e isso rolou todo o imaginário popular. Alguns grupos religiosos e esotéricos afirmaram que o local era amaldiçoado ou assombrado por almas das vítimas do incêndio, né, de 1945, não me lembro mais, ou de outras tragédias que teriam ocorrido no terreno antes da construção do prédio. Alguns livros, filmes, documentários foram produzidos sobre o tema, com o filme Joelma, 23º Andar, de 1979, baseado no livro homônimo de Marcos Rey, de 1976, que conta a história de uma das sobreviventes do incêndio que teria desenvolvido poderes mediúnicos após o evento. Os relatos sobrenaturais envolvendo o edifício Joelma são muitos e variados, mas temos alguns que são bem mais conhecidos. As 13 almas. As 13 almas são os que eu mais ouvi falar, né, de todos esses anos para cá. Essas 13 almas são vítimas do incêndio que não foram identificadas enterradas em uma vala comum, no cemitério de São Pedro. Segundo algumas testemunhas, elas assombram o local, emitindo gritos, pedidos de socorro e gemido. Alguns dizem que elas também aparecem no edifício Joelma, onde tentam se comunicar com os vivos. Será que eles fazem isso mesmo? Ou até mesmo pedem orações. Ninguém desconfiava, mas o Joelma era uma bomba relógio. E a explicação é simples. O projeto de prevenção de incêndio foi feito quando o prédio foi entregue, com os andares vazios. Por exemplo, funcionavam como combustível para chamas. Depois do Joelma, mudanças importantes foram feitas nas normas de segurança dos edifícios. Portas corta-fogo, extintores e escadas de incêndio passaram a ser itens obrigatórios. As vistorias ficaram mais rigorosas, os bombeiros receberam reforços, mas a maior lição ficou gravada na memória de quem viu de perto o drama. O homem que se jogou, tá lembrada? Que gerou uma das cenas mais chocantes e que inclusive apareceu nos jornais? Pois bem, esse homem que se jogou, que foi registrado pelo Reinaldo Cabreira da TV Globo, ele era um homem que nunca foi identificado. Se jogou do último andar do prédio em chamas, caindo na calçada. Alguns afirmam que ele ainda pode ser visto pulando do edifício ou que sua alma permanece presa no local. Talvez por ele não ter sido identificado, né? Eu acho engraçado algumas pessoas não terem sido identificadas, porque se essas pessoas trabalhavam lá, tem o registro dessas pessoas, né? Acredito que sim. E eu acho muito estranho essas pessoas não serem identificadas, porque como que elas estavam trabalhando lá ou estavam de passagem por lá e nenhum parente reclamou o seu sumiço? E eu acho muito, muito bizarro mesmo terem pessoas que não foram identificadas até hoje. Então, eu acho muito estranho e muito esquisito. Eu acho muito bizarro. Muito bizarro. Como que nenhum parente reconheceu ele, né? Ele foi, né, divulgado no Brasil inteiro, nenhum parente, nada. E as 13 almas também que não foram identificadas, porque às vezes
por eliminação, né? Não sei, porque... eu acho um caso muito difícil, gente. O crime do Poço foi um assassinato seguido de suicídio que ocorreu em 1948, antes da construção do edifício Joelma. Paulo Ferreira de Camargo matou sua mãe e suas duas irmãs a tiros e depois se enforcou em um poço que existia no terreno. Os corpos foram encontrados dias depois em estado de decomposição. Alguns acreditam que esse crime foi o início da maldição do local e que os espíritos dos envolvidos ainda rondam o edifício. Mas ele também foi um pelourinho. O pelourinho foi um instrumento de tortura usado para castigar os escravizados no período colonial. Segundo algumas fontes, o terreno onde foi construído o edifício Joelma era um antigo pelourinho, onde muitos escravos foram mortos de forma cruel. Alguns dizem que os gritos e os gemidos dos escravizados ainda podem ser ouvidos no local, ou que suas almas se manifestam através de fenômenos paranormais. E esses são alguns dos relatos sobrenaturais envolvendo o edifício Joelma. Caso você queira que eu traga algum em específico com mais pesquisa para a gente entender mais, bota aqui nos comentários que aí a gente pode pesquisar juntos, né? O local ainda é considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Atrai a curiosidade e fascínio de muitas pessoas. Antes da colonização, algumas fontes sugerem que era local habitado por índios da etnia Tupi-Guarani, que chamavam a região de Anhangabaú, que significa Rio das Almas ou Rio do Mal, em sua língua. Gente, agora não vamos esquecer que Anhangabaú, quando eu descer na estação de Anhangabaú, vou lembrar que ali é o Rio do Mal. Esses índios viviam da caça, da pesca, da agricultura, cultivando principalmente mandioca, milho e abóbora. Eles também praticavam rituais religiosos e guerreavam contra outras tribos. E segundo uma lenda, os indígenas, né? Desculpe se eu falei errado, são os indígenas, teriam enterrado no terreno do Joelma um tesouro sagrado composto por objetos de ouro e prata, que seria protegido por um espírito maligno chamado Anhangá. Esse espírito seria o responsável por atrair desgraças e mortes para o local, como forma de impedir que os invasores brancos se apossassem do tesouro. Essa lenda é uma das possíveis explicações para a suposta maldição que recai sobre o terreno do Joelma, que foi palco de diversas tragédias ao longo da história. Como podemos ver, né, foi bem impactante, aconteceu muitas coisas ali, né? Hoje, o local que o edifício Joelma é ocupado pelo edifício Praça da Bandeira, que foi reformado e reinaugurado em 1978 após o incêndio. O edifício Praça da Bandeira tem 25 andares e abriga escritórios, consultórios e lojas. Ele também tem um heliponto e um sistema de segurança contra incêndios. No entanto, o edifício ainda carrega a fama de ser um dos mais assombrados do mundo por causa das histórias de fenômenos sobrenaturais que envolvem o local e as vítimas do incêndio. Bom, gente, eu quis trazer um pouco sobre o edifício Joelma. Gostaria de saber se vocês querem que eu traga mais sobre esses relatos, se realmente teve relatos sobrenaturais e até que nível vai e até que ponto vocês acreditam ou não. Sinceramente, eu acredito que tem alguma coisa ali, que de repente é um terreno assim com uma egrégora bem pesada, bem puxada, né? Visto que antes da colonização era usado para outros fins e durante a colonização foi um lugar de tortura, né, de seres humanos escravizados. Então a energia ficou bem pesada lá. Depois teve um assassinato. Ouvi falar até de uma fonte que de repente aquele assassinato que teve nos anos 40, né, também tenha sido estimulado pelas almas sofridas, né, e se tornaram, né, almas vingativas, enfim. Muitas coisas podem ter acontecido lá. Me diz nos comentários se você já conhecia esse caso e se você já era nascido na época, diz pra mim como que foi o impacto da época,
como que foi ver, talvez lá de perto, ou pela televisão, ou pelos jornais, como que foi passar por tudo isso naquela época, porque eu não estava aqui, mas meu pai já me contou muito sobre isso, mas meu pai também não está mais aqui entre nós, então eu só vou ter as lembranças dele comentando, né? Ele tinha depressão, tinha muita ansiedade, então assim, tinha muitos pesadelos com esse edifício, né? E é isso, gente. Eu gostaria muito de trazer sobre as 13 almas. Eu gostaria de fazer uma pesquisa mais profunda sobre as 13 almas e sobre o homem que se jogou do prédio. Como que essas pessoas não foram identificadas. Isso é um assunto que me choca bastante, porque como que a pessoa não é identificada? Fico assim, é assustador saber que pessoas, né, nenhum parente, ninguém da família foi reclamar o sumiço dessa pessoa, né? Então o que essa pessoa estava fazendo lá se ela não trabalhava ali? Porque se ela trabalhasse, provavelmente teria um registro que ela estava ali naquele dia. Enfim, é bem complicado, né? Já se passaram mais de 40 anos, acho que vai fazer 50, porque se eu vou fazer 40, vai fazer 50 anos que isso aconteceu, então é triste, né? Essas pessoas não terem sido identificadas, não é mesmo? Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, então, por favor, se inscreva aí neste canal, me dê essa forcinha aí. Eu estou pensando em abrir o Apoia-se deste canal e queria saber se vocês participariam do Apoia-se, se vocês apoiariam o canal. E no caso de ter o Apoia-se no canal, o que vocês gostariam de ter acesso, assim, exclusividade para clube de membros. Então, assim, gostaria de ver essas sugestões de você, falou? Um beijo e até o próximo vídeo e tchau!